Agosto é o mês com maior quantidade de incêndios florestais no estado de Goiás. E as queimadas ocorrem tanto nas florestas quanto em áreas urbanas e geram danos ao meio ambiente e também à saúde da população. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Fernando de Araújo, que é professor do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor, obrigada pela presença. Também vamos conversar com o Paulo Quirino, que é ambientalista da ONG Rede Integração Verde. Olá, obrigada. Tudo bem? Para começar, queria que vocês falassem da ocorrência dessas queimadas. O que explica esse número tão alto em Goiás, sempre nesse tempo mais seco? Tem a ver com o clima ou com a ação humana? Vou começar com o Fernando dessa vez. Na verdade, o fogo hoje no Cerrado, ele é cíclico, né? Então, você hoje tem tanto uma parte da ação humana ou também já na parte que é natural do ecossistema, dos seus vários ecossistemas do bioma cerrado. Então, assim, nós temos hoje, se nós formos pegar em termos de proporção, o quanto a ação humana ela realmente influencia na ocorrência desse fogo, sobretudo nos períodos mais quentes, que inicia agora essa temporada do fogo de julho até outubro, o ser humano ele vai ter uma participação em torno de 90%, isso é consenso. Se nós pegarmos tanto o pessoal do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os pesquisadores, quanto também a Brigada de Incêndios, dos bombeiros, você tem essa margem. Mas o Cerrado ele necessita de fogo, a grande parte da sua vegetação ela necessita para que você possa quebrar, entre exemplos, dormência de sementes, só que hoje a questão da interferência do ser humano na ocorrência das queimadas é que a intensidade, a severidade dessa queimada para tipos de vegetação, estruturas de vegetação do Cerrado, aí você tem diferentes gradientes, desde o campo sujo, o campo limpo, o Cerrado sem distrito, que é a grande proporção hoje do Cerrado, e as matas de galeria, Cerradão. Então você tem diferentes níveis de severidade desse fogo, e isso hoje nós estamos tentando fazer essa quantificação, quanto esse fogo ele é benéfico e quando que ele não é benéfico para a vegetação e para outros sistemas, né? Sempre contar também da fauna e a flora. Bom, Paulo, e para você, quanto que é a responsabilidade da ação humana nessas queimadas e por que de colocar fogo? Bom, eu acho que ela como o Fernando disse, ela é alta, agora realmente ela se intensifica e eu acho assim que realmente o regime de queima mudou muito, né? A partir da década de 50, com a introdução do gado, assim, aumento das pastagens e introdução de exóticas, né, espécies exóticas de capim, o regime mudou muito. Porque, naturalmente, as pessoas usavam o fogo, mas em outra época, já no final das águas, não agora, no auge da seca, né? Então, assim, é o antropismo mesmo, é a ação humana que tem causado esse aumento de queimadas. E isso aliado às mudanças climáticas, que é outro fator à parte, que só intensifica esse antropismo. E quais são as motivações que levam as pessoas a colocarem fogo? Antigamente se fazia o acero das fazendas, isso ainda ocorre, ou é uma ação predatória mesmo? Hoje a parte das pessoas que utiliza é para fazer uma limpeza. Vamos pegar o perímetro urbano, as áreas urbanas. Onde se utiliza o fogo? Geralmente para você fazer limpeza de lotes baldios, né? Hoje na parte do meio rural nós teríamos limpeza de áreas, realmente, renovação de pastos, você utiliza ainda, mas hoje, né, a partir do grau de investimento que hoje você faz na terra, e dependendo do tipo de plantio e empreendimento, o fogo ele é totalmente danoso, porque você faz adubações, você tem um tipo da espécie e o fogo ele não só vai afetar realmente o macroclima ali para você fazer a microclima, desenvolvimento da planta, mas você tem outros efeitos danosos. Por exemplo, você pode queimar a cerca, esse fogo ele pode se descontrolar, ele pode entrar na área de preservação ambiental, então assim, você tem vários outros efeitos, mas você tem distintas
Hoje a gente poderia falar tanto no meio urbano e rural, para que você, a população, uma pessoa possa colocar o fogo, né? Então, isso depende de região para região, momentos, mas é isso como o Paulo Quirino estava falando, agora se intensifica, né, essa utilização do fogo. Basicamente, hoje seria o que? Limpezas diárias. E áreas, sobretudo em áreas, como você pega regiões mais remotas, mais distantes de perímetros urbanos no Cerrado, é questão de limpeza de áreas de desmatamento e tem outras consequências que você tem também. Bom, o professor começou a falar, mas Paulo, quais são os prejuízos para o meio ambiente desse fogo? E a gente viu no ano passado, em anos anteriores, queimadas em locais muito importantes para o estado, como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, outras áreas de preservação também que sofreram com incêndios. O que isso pode causar para o bioma? Olha, falar um pouco assim, do que a gente passou mais a nível de Chapada dos Veadeiros, né? O fogo entrou em matas. Mata, não é em cerrado não, em área de mata. E quando o fogo entra numa área de mata, dificilmente aquela área se recupera. Mata não recupera. Então a gente vê hoje essa intensificação, mudança climática e assim, com períodos de mais seca, menos umidade, o fogo está entrando em lugares que realmente não entrava. Queimando turfa que é debaixo da terra, passa dias e dias queimando tudo. Aquilo foi acumulado assim por anos e anos a fio e assim desaparece. E com isso vai tudo embora. A água vai estar indo embora, sabe? Matas que não se recuperam. Assim, o dano para a biodiversidade é incalculável, sabe? É realmente uma catástrofe que a gente está passando. A coisa é muito séria e não está sendo dado devido atenção a essa situação. Tá certo, vou ter que ir para o intervalo agora e daqui a pouco a gente continua com esse debate. Continue acompanhando Conexões pelo 15.1 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou pelo 15 da Gigabyte HD TV. Você também pode assistir ao programa pelo Facebook ou pelo YouTube. Voltamos a debater as queimadas no Cerrado, com Fernando de Araújo, professor do IESA da UFG, e com Paulo Quirino, ambientalista da ONG Rede Integração Verde. Bom, Paulo, vou voltar com você dessa vez. A gente falou um pouco sobre as consequências para o meio ambiente, mas e para a população? Tanto para a vida da população, perto dessas áreas, que vive próximo a essas áreas, quanto para a saúde dela. Bom, a saúde, a doença respiratória, isso é inegável que tem um aumento, né, e é comprovado isso, né? Se a gente pegar os boletins de internações, de consultas, tem tudo a ver. A gente já fez essa pesquisa e é comprovado, né? Mas eu vejo assim, mais é o perigo mesmo, assim, além das doenças, o perigo do fogo adentrar mesmo nas cidades. Igual uma cidade igual a nossa, né, Alto Paraíso, que é uma cidade pequena, que não tem corporação, não tem bombeiro, né? A gente não tá, vamos dizer assim, se a gente não tiver uma brigada de incêndio trabalhando na região nessas épocas, a gente está à mercê assim, de calamidades, né? Então eu vejo mais por aí. A questão, existem outras doenças também, mas assim, eu diria mais as respiratórias, né? E esse medo, essa possibilidade de entrar nas cidades, né? Mesmo. E para você, Fernando? Acho isso, na linha do Paulo Quirino, a questão mesmo da respiratória, né? Se nós pegarmos o trato respiratório superior, que seriam as doenças do faringite, laringite, esse tempo elas se intensificam, né? Bronquite. E outra que você está jogando muita material na atmosfera, então você tem fuligens. Essas fuligens, elas estão no dia a dia, dificultando a respiração, né, da população como um todo, ao longo dos seus dias. Promovem também o aquecimento, então você tem uma camada muito espessa. Se nós formos num ponto, mas vamos pegar aí o Morro do Mendanha, se nós pudéssemos subir agora no momento do Morro do Mendanha e olhar a cidade de Goiânia, você vê uma camada espessa de fuligens, né? E isso, claro, não é só advém das queimadas, mas essa fuligem vem também dos carros, do dia a dia, né? A emissão, né, dos escapamentos. Então você tem todo tipo de gases, entre eles o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, que é o CO2, o enxofre. Então você tem potencializando diferentes doenças respiratórias, mas também até cancerígenas, dependendo da quantidade de que as pessoas possam respirar esse material. Então você tem N outros fatores. E também, é claro, a questão do clima, né? As pessoas cada vez mais
nós estamos muito preocupados com o conforto climático, né, conforto térmico das pessoas, né, do dia a dia. Então, o fogo ele não contribui para isso, ele só faz piorar cada vez mais a situação climática, né. Em relação ao que você disse um pouquinho no primeiro bloco, que existe uma certa necessidade de queimadas para o desenvolvimento do cerrado. Queria que você explicasse isso um pouco mais, mas também diferenciasse até que ponto é necessário e o que já se torna danoso para o meio ambiente. Se nós pegarmos assim, hoje no Brasil você tem uma gama de cientistas que já estudam o efeito do fogo na vegetação do cerrado, ou de outras regiões, outros biomas brasileiros, né? Há mais de 30 anos. Então, entre esses estudos, eles colocam que o tipo de vegetação, se você não ocorre o fogo, então você tem maior propensão que essa vegetação ela se torne lenhosa, né? Então aquele extrato rasteiro ele vai tendo essa modificação da estrutura mesmo da planta. Então há regiões que para você ter uma maior diversidade, sobretudo de gramíneas, de tipo de vegetação mais herbácea, arbustiva, o fogo ele é benéfico. A questão é que até o Paulo Querino colocou inicialmente, que é a questão da intensidade da ocorrência desse fogo. Então o fogo, quando ele é natural, ele é benéfico para a vegetação como um todo e para o sistema, para os diferentes ecossistemas do bioma cerrado. Então você tem ali, quando eu falo de diferentes ecossistemas, você engloba tanto a fauna, a flora, né? Então você o clima. Só que essa recorrência do fogo e a partir de espécies invasoras, como é o caso da braquiária, até nós estávamos conversando, hoje nós pensamos no Brasil, hoje 20% do território hoje é dominado por pastagens. Aí uma pequena porcentagem dessa pastagem é nativa, mas 90%, vamos dizer, 90% ela é invasora, não é do bioma cerrado. Então elas potencializam esse fogo. E o que elas potencializam esse fogo, na intensidade do fogo e como essa intensidade ela pode reagir tanto nos diferentes estratos. Você tem então o solo, né, que é o básico. Então esse solo ele fica cada vez mais pobre se você tem queimadas recorrentes. Com ciclos menores, ou seja, ano a ano, 2 anos a 3 anos, então de recorrência, então esse solo fica mais pobre, a vegetação também tem uma modificação na sua estrutura, né? Então a vegetação que por vezes era uma estrutura lenhosa, ela começa a perder, tem uma herbácea, arbustiva, então assim, você tem diferentes modificações no sistema, então assim, por um lado é benéfico para algumas espécies, mas como um todo no bioma cerrado hoje, ele não seria tão benéfico, né? Paulo, em relação ao trabalho da ONG, vocês tentam conscientizar as pessoas a respeito de como elas devem proceder, de como evitar incêndios? Gostaria de saber um pouquinho do trabalho da ONG. Bom, a gente trabalha mais com articulação para tentar trabalhar mais diretamente com a prevenção? Com a prevenção, desculpe, com a prevenção. A gente trabalha mais com a prevenção, articulando instituições para levar métodos de trabalhar com acero, entendeu? Mosaico de acero, que são uma modalidade de acero que você compartimentaliza a área para evitar que o fogo entre, né? Então a gente trabalha mais nesse sentido, tentando levar práticas, disseminar práticas que venham ajudar na prevenção. E a gente trabalha também com combate também, ajuda também a articular instituições para nos ajudar no combate. Isso na região da Chapada dos Veadeiros? Na região da Chapada dos Veadeiros. E depois do último incêndio que houve ano passado, como é que está a recuperação da área? O que você pode dizer sobre isso? Olha, eu posso dizer para você o seguinte, aquele que eu falei anteriormente, aonde entrou nas matas é um desastre, dá dó, dá tristeza, né? Isso que o Fernando falou do fogo, dele mudar a estrutura da planta, ele muda completamente, não é só a estrutura não, muda tudo. O que era uma mata ciliar, sabe, começa a virar uma vereda. Então, assim, a coisa é muito destrutiva, é muito violenta, sabe? Tá certo. Vou encerrar esse bloco, mas a gente continua a discutir no próximo, que é o último do Conexões de hoje. Durante esse tempo do intervalo, você pode contribuir com o programa. Mande o seu e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem por WhatsApp no 99181 1406.
Esse é o último bloco do Conexões, que está conversando com Fernando de Araújo, professor do IESA-UFG, e com Paulo Quirino, ambientalista da ONG Rede Integração Verde, sobre as queimadas no Cerrado. Bom, professor, o que é possível fazer para prevenir as queimadas, para conscientizar as pessoas dos perigos e também de como proceder quando for necessário fazer a queima de lixo ou de algum outro tipo de material? Hoje nós temos uma lei, né, que é a Lei 2.661, de 1998, essa questão da prevenção, de você fazer monitoramentos, né, de áreas ou descarte de lixo proveniente para queimadas, né? Então, assim, hoje a questão da conscientização, até o que o Paulo falou muito bem, que ele trabalha essa parte, e acho que cada vez mais tem que conscientizar a população, e eu vejo do meu ponto de vista que na região onde eu moro, as pessoas ainda têm muito hábito, né, de levantar cedo, os senhores e senhoras juntarem ali um pouco de folha e colocar fogo, ou colocar um fogo num lote baldio. Acho que além não só de você tentar fazer essa parte da sensibilização ambiental, de mostrar os efeitos, acho que tem que pensar uma forma que essa população possa estar inserida no processo, ou seja, participando, entendendo os processos, porque se você passar um único vídeo ou passar uma atividade que eles não possam interagir tanto, somente na parte visual, eu não sei o quanto eles realmente poderiam estar absorvendo realmente os impactos que o fogo e o que isso provoca tanto na atmosfera, no seu dia a dia, né? Então, assim, hoje você tem a lei municipal, você tem a lei o Cisnama, que você tem que tem toda essa parte de legislação de combate e prevenção do fogo, mas cada vez mais você tem que tomar cuidado. Por quê? Hoje no Código Penal brasileiro, então o artigo 250, se hoje você colocar fogo, dependendo da região, e esse fogo ele for, se ele tiver um dano à população, ao bem, ao patrimônio público ou privado, você pode pegar aí pode ser condenado aí entre 3 a 6 anos. Então, assim, além de você pegar 3 a 6 anos de um processo penal, você ainda tem que pagar uma multa. Então, essa multa ela varia de poucos reais, de X mil reais até milhões. Então, assim, hoje as pessoas têm que ter essa conscientização, né, de como utilizar esse fogo, como você pode fazer isso. Então, assim, hoje você tem a Agência Municipal do Meio Ambiente, que poderia estar auxiliando nessa parte também, e a CECIMA. Então, poderia fazer campanhas até de recolhimento desse material. Que é o que não vemos hoje aqui na área da Grande Goiânia, né? Da região metropolitana de Goiânia. Não tem muito essa questão desse... Você falou do Código Penal, mas em relação à denúncia, como fazer a denúncia de que alguém fez algum incêndio criminoso ou de que um incêndio que era apenas para queimar folha se propagou? Como denunciar? Hoje tem duas vias, né? O Cisnama ele coloca que ele tem um órgão dentro do Estado que é competente em relação a essa questão das denúncias. Então, seria hoje para a região de Goiânia, seria que a Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMA, ou a CECIMA. Então, a CECIMA, hoje, ela poderia também estar recebendo essa denúncia e fazendo uma checagem. Aí já é de órgão para órgão, independente da demanda, né? Mas, sim, esses dois órgãos estariam habilitados a fazer a checagem dessas denúncias. Bom, Paulo, em relação às políticas públicas, ao que é desenvolvido pelo Estado, pelos municípios em relação às queimadas, também a compensação dos danos causados por queimadas anteriores, você disse que acha que a região da Chapada é um pouco esquecida, que as pessoas não têm se preocupado com o que está acontecendo. Queria que você falasse um pouco disso. Bom, a questão de ser esquecida é o seguinte, como o Fernando estava dizendo da CECIMA, né, que é o órgão ambiental do Estado, nos falta lá, por exemplo, um escritório para poder dar as licenças de queima na época correta. As pessoas não vão separar uma quantidade enorme de documentos e vir para Goiânia, sabe, para dar entrada num processo que é complicado, não é descomplicado, é altamente burocrático e caro, para queimar, para fazer queima, sei lá, os pequenos, né, no caso, que geralmente fazem mais o uso do fogo, né? Porque realmente o pessoal que tem as grandes lavouras, as grandes plantações de soja, monocultura, eles não utilizam fogo, né? Raramente o fogo entra dentro dessas fazendas. O problema é o entorno, né? Então, assim,
esse seria um primeiro entrave. A gente não tem licenciamento, então não tem como você monitorar. Se você não dá a licença, como é que você vai monitorar que? Então, aí é onde começa todo o problema. A pessoa, o ato foi criminalizado, utilizar o fogo hoje é crime, como o Fernando deixou bem claro, né? Você está sujeito a penalidades, né? E, então, assim, criminalizou de uma certa forma que você não tem licença. Você precisa fazer sua queimada, fazer o uso, que o fogo é uma ferramenta antes de mais nada, né? Fazer o uso daquela ferramenta. Então você faz na clandestinidade mesmo, você vai lá, principalmente você bota fogo no terreno do vizinho, dependendo do vento, para onde esse fogo vai andar, o fogo vai queimar o do vizinho, vai queimar o seu, vai continuar queimando. E aliado a isso, quer dizer, o órgão não dá licença, o órgão não mantém uma brigada, não trabalha com educação ambiental, né? A gente ficou, o ano passado, a gente estava sem a brigada do Previfogo, do IBAMA, né? Para o entorno, não para a unidade, dentro da unidade de conservação tinha brigada, mas essa brigada que fica dentro do parque não tem perna para atuar no entorno, né? É um problema. Então, assim, a gente fica, quando eu digo esquecido, é nesse sentido. A gente tem uma unidade de conservação que é a área núcleo da reserva da biosfera, que queimou todo o ano passado. A área que não queimou, o parque foi ampliado para 210 mil, alguma coisa, 210 mil hectares, quer dizer, tinha 64 mil. Esses 64 mil hectares torrou tudo o ano passado. Quer dizer, se não tivesse sido a ampliação, você podia chegar e falar, ó, o Parque Nacional das Chapadas Veadeiras queimou inteiro o ano passado, totalmente. E fora os municípios, Cavalcante queimou 80%, Alto Paraíso também queimou quase isso. Então, assim, queimou tudo. Aí você não dá para você ficar lá, é culpa do IBAMA, culpa do ICMBio, culpa da CECIMA. Eu diria que é culpa de todos esses órgãos das instituições governamentais, sabe? Elas precisam ter uma estratégia, um planejamento, alguma coisa mais fina, sabe? Para atuar na região e nos ajudar. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, Fernando, pela sua presença. Eu agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada também, Paulo, pela sua presença. Eu também agradeço essa oportunidade de vir falar um pouco aqui dessa questão aí. Tá certo, muito obrigada. E o Conexão está terminando, mas você pode acompanhar o resto da programação da TV UFG. Pode também acessar o nosso site, tvufg.org.br, ou as nossas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Eu te espero no próximo programa.